Olá, eu estou aqui novamente para compartilhar com vocês sobre o livro de Provérbios. No capítulo 7 tem uma história fantástica que vale a pena a gente ler. Provérbios não tem só provérbios, tem uma história também. E muito interessante, muito rica em detalhes que nós vamos ler agora. Quando nós estamos sempre relendo livros da Bíblia, nós percebemos que nós vamos aprendendo cada vez mais e tendo uma visão diferente, né, daquilo que a gente já tinha aprendido. Isso acontece porque a palavra de Deus, ela vai nos transformando de glória em glória como um espelho, porque a palavra de Deus nos revela o próprio Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos olhando para o próprio Deus. E quando a gente olha para o próprio Deus, nós somos transformados. E aí quando a gente volta e começa a ler de novo, a gente tem outros olhos. E a gente então entende com uma profundidade diferente. Que você esteja sempre encorajado a ler, reler, ler de novo, com a certeza de que você não é o mesmo. Que a palavra se renova, mas é porque você está sendo renovado, transformado, amadurecido e aperfeiçoado por ela, enquanto você lê e se alimenta desses presentes. Vamos ler Provérbios 7, a partir do 7. Diz assim: Vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. E de cara impudente lhe disse: Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele no instante a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Essa história, tão cheia de detalhes, tão rica, ela tem sim a sua literalidade, que a gente precisa aprender com ela. Aqui fala sobre a possibilidade do jovem, ou até mesmo da jovem, ser traído, ser atraído pelas lisonjas de alguém. E aqui é chamado de mulher estranha. Essa mulher estranha deixa bem claro que ela é casada, deixa bem claro que o marido não está, e vai seduzindo, aqui diz, né, com as lisonjas dos seus lábios. Ela põe roupas para isso, para seduzi-lo. Ela vai para a praça, ela sai ao encontro dele, ela diz: vim procurar você. Ela diz que preparou a cama. Uma situação bem erótica, assim, bem sedutora.
ela fala mesmo, deixa bem claro. E aqui na nossa história, o rapaz cai. E aqui o escritor da história, ele diz que foi como o boi para o matador, como um pássaro para o laço, como o servo para a rede. Ou seja, ele não tinha muita consciência do que ele estava fazendo, de que aquilo lhe tiraria a vida, porque aquilo era pecado. Essa literalidade a gente precisa realmente tomar cuidado, porque, primeiro, para não sermos a mulher estranha, porque a fidelidade no casamento é muito importante. A infidelidade é pecado e traz consequências de morte. E muitas vezes, outras, não é? Outra literalidade é sabermos que os nossos ouvidos podem ser atraídos por lisonjas, sejam meninos ou meninas. Então precisamos estar atentos e ensinar isso aos nossos filhos, que não é pelas palavras, mas que a nossa razão, a nossa aliança que temos com o nosso Deus precisa sempre vir em primeiro lugar. E precisamos ter isso muito claro também em nossas vidas. Mas, além dessa literalidade, né, do cuidado e da atenção contra a mulher estranha, contra os perigos do adultério e como isso se faz, às vezes, de uma maneira tão bonita, com todos esses detalhes, mas nunca deixará de ser pecado. Nunca. Mas existe uma parte bem figurada e muito linda que a gente também não pode desprezar nessa história. Porque Jesus Cristo é o marido que se ausentou. E nós somos a noiva que está esperando ele voltar. E muitas vezes, essa noiva, essa esposa, trai o seu marido para fazer em troca de amores proibidos. Então, nós precisamos rever a nossa posição em Cristo e nos lembrar que nós devemos sim ser uma esposa fiel, como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, como aqueles que esperam a volta do Senhor. Que o pecado não faça parte da nossa vida e que possamos sempre saber que, independente de qual seja o pecado, seja o adultério em si ou qualquer outro, é uma traição contra o nosso marido, o nosso Jesus Cristo que vai voltar. E o que ele espera é encontrar a sua noiva fiel. Fiel. Que eu e você possamos fazer parte da noiva fiel. Deus abençoe a sua vida. Um beijo. Até a próxima.